A gente sempre tem que analisar, eu friso muito, eu falo às vezes sobre estoicismo, que é uma filosofia, né? Filosofia estoica, que eles falam muito sobre Marco Aurélio, era o imperador Marco Aurélio era um pensador estoico, do qual eu gosto muito que eles falam assim, olha, a gente tem que separar o que a gente tem controle do que a gente não tem controle. A gente tem que focar no que a gente pode fazer e o que a gente não pode, a gente tem que simplesmente aceitar. E eu acho muito legal isso, principalmente pro ramo do empresariado. Porque muitas vezes existe também, assim, muitos que podem até me criticar quanto a isso, mas assim, às vezes a gente reclama muito. Tem as pessoas que têm uma reclamação legítima, mas tem gente que, pô, às vezes a gente tem que agradecer o que tem, né? A gente tem uma mania de reclamar e dizer que nunca tá bom. Rodrigo, o cara tá putaço lá e falou, cara, mas olha pra casa, olha ali. Rodrigo, eu vejo a gente assim, ó, principalmente nós empresários, a gente tem que agradecer. Eu vejo meus amigos, a grande maioria, todo mundo bem. Tem que agradecer. A gente discute muita meritocracia, como se aquele cidadão ali que está no sol a sol, trabalhando ali, carregando peso, não tivesse meritocracia. O único problema é que as habilidades são premiadas diferente. E eu acho que nós, empresários, a gente é muito privilegiado, sim, sabe? A gente tem que agradecer a nossa posição. A gente tem dificuldade de concorrer com a China, os marcos regulatórios são diferentes, lá não tem regra sanitária, anatomia, jornada de trabalho, NRs. Aqui tem, e aqui tá certo, cota de menor aprendiz, que eu acho um baita programa, eu acho show. Se tu vê quanta gente a gente formou, meninas trabalhando na logística, na contabilidade, no financeiro, que eram menores aprendizes. Projeto maravilhoso. Agora, tá errado lá. O que tem que se fazer? O governo tem que ter uma preocupação de cobrar por isso fora. Porque a gente aqui, além de ser auditado pelas regras do Estado, e que tem que ser auditado, a gente é auditado para vender para o Magazine e pela BVTEX. Agora, o que entra da China não é auditado. Chega no porto, desembaraça. Aí um funcionário da nossa empresa tem 30% de encargo social no salário dele, previdenciário, que nem aparece na folha. Fora os 10 que ele paga, fora o IR, e entra da China sem pagar esse encargo. Em vez de se discutir essa questão previdenciária só aqui na questão nossa, por que não diz o seguinte, quando importar de determinado país vai pagar 2, 3% para a previdência do importado? Por que só o trabalhador brasileiro paga? Então essa é a discussão que a gente tem que ter. A gente tem que melhorar isso. Se a gente conseguir melhorar isso, fica bacana. Mas o problema não é aqui. Aqui a gente tem que ter responsabilidade social mesmo, né? A diferença que eu falo da indústria, e eu sempre digo que o têxtil ele é assim uma porta de saída dos benefícios sociais, porque as pessoas conseguem rapidamente sair trabalhando, e uma porta de entrada para uma vida mais qualificada, com mais condições. O governo tem que pensar muito na indústria, porque você pega um momento desse, nós temos, por exemplo, na Bela Janela, 850 colaboradores e mais uns 500 terceirizados. Eu não tenho como apertar o botão e fazer como o importador tá ruim, para de importar, falta mercadoria aí no supermercado. Então a Bela Janela continua trabalhando, eu tenho que trabalhar. Então o governo, ele tem que ter atenção para a indústria, principalmente porque a gente tira um passivo do Estado, né? Nossos funcionários, boa parte, né, principalmente aqui da nossa região, tem plano de saúde, né? Uma opção de cada um, mas a empresa paga 50%. Para quem está estudando dentro da área, tem 50% de ajuda na faculdade. Então, a empresa, ela tem, a indústria principalmente, que é um emprego muito qualificado, ele faz uma parte muito, muito boa social. E o governo tem que ter atenção para isso. E a indústria, eu vejo muito que são poucas empresas, ou agora que elas estão começando também a ter essa visão, até porque a margem da indústria sempre foi muito espremida, né? Tu trabalha com uma possibilidade de margem muito diferente de trabalhar numa empresa de sistema. Nós concorremos um com o outro aqui e ainda concorremos com o produto de Isso, então fora. assim, é tudo muito na ponta do lápis, diferente de uma empresa. Eu digo na parte de benefícios, principalmente, porque uma empresa de software ou outras de tecnologia, a margem, ou seja, o que eu consigo oferecer às vezes é maior, mas assim, as empresas que hoje conseguem, as indústrias, é um esforço baita para se fazer, para se ter uma política assim. O custo de fomento é caro. A gente na Bela Janela, para concorrer principalmente com China, né?
Boa parte das nossas matérias-primas são importadas, né? Ou nós importamos fio, ou resina de PVC, ou alguns tecidos que não têm viabilidade de produzir aqui. Mas nós produzimos tudo na nossa cadeia. O nosso ilhós, se tiver que cromar o ilhós, nós cromamos. Boa parte dos tecidos, 50%, vamos dizer, é produzido na nossa tecelagem. Os outros que nós não temos tecnologia ou não temos equipamento ou não temos competitividade de custo, a gente importa. Mas nós fazemos a nossa embalagem, nós fazemos toda a nossa estrutura produtiva aqui. Verticalizamos toda a operação para poder concorrer com o quê? Com a China. Além disso, nós temos uma empresa no Paraguai, que hoje é uma estrutura muito menor, mas tem 150 funcionários, para oferecer uma alternativa para aquele cara que, mesmo assim, ele quer importar da China. Então, a gente daí produz no Mercosul para ter uma competitividade para brigar com o produto de fora. Mas o acabamento, toda a estrutura produtiva é no Brasil. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!